Você já ouviu falar do Templo de Lúcifer? Não estou falando de um prédio de tijolos em algum lugar remoto. Estou falando de algo muito mais antigo e sombrio. Uma história que foi apagada com o tempo, sussurrada apenas em manuscritos proibidos. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar 5 segredos sombrios sobre este templo que vão mudar a sua percepção da realidade. Primeiro segredo: a origem oculta. Muito antes da escuridão, Lúcifer era o anjo mais radiante do exército celestial, o portador da luz. Ele caminhava entre os jardins de Deus, mas o orgulho cresceu em seu coração como uma semente venenosa. Ele não queria mais servir, ele queria reinar. E foi nesse desejo que nasceu a ideia do primeiro templo. Não um templo para Deus, mas um santuário para si mesmo, construído no coração do próprio orgulho. Textos apócrifos e visões de antigos profetas descrevem que este templo não era feito de pedra ou ouro. Ele foi erguido no plano espiritual, uma arquitetura de luz corrompida. Suas colunas brilhavam, mas pulsavam com vida própria, cada uma representando um aspecto da rebelião: sabedoria sem obediência, beleza sem humildade, poder sem amor. No centro, um trono vazio aguardava o seu destino de governar o universo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, pedaços desse templo espiritual caíram com ele, fragmentando-se em dimensões ocultas da Terra. Alguns acreditam que esses fragmentos deram origem a locais amaldiçoados, ruínas e cavernas, que ainda hoje despertam medo e fascínio. Monges e ocultistas afirmam ouvir cantos distantes nesses lugares, ecos de um santuário que nunca foi completamente destruído. Mas o que poucos entendem é que o verdadeiro templo de Lúcifer não é físico. Ele se reconstrói toda vez que o coração humano se enche de orgulho. Cada ato de arrogância, cada palavra dita com desprezo, cada busca por glória pessoal, reconstrói tijolo por tijolo desse templo invisível. É uma construção contínua, uma obra eterna, alimentada pela nossa própria ambição. O templo é um lembrete de que a rebelião começou com um ser que se achava melhor que o Criador. E, segundo antigas profecias, um dia ele será erguido novamente, não no céu ou no inferno, mas entre os homens. O segundo segredo é o pacto silencioso dos anjos caídos. Após a queda, o eco da rebelião ainda vibrava. Milhares de anjos seguiram Lúcifer, seduzidos pela promessa de liberdade e glória, mas encontraram apenas a escuridão. Foi então que nasceu o pacto, um juramento que selou o destino deles e que ainda influencia o nosso mundo de forma invisível. Dizem que o pacto não foi escrito, mas sussurrado no meio do fogo. Diante do que restou do templo espiritual, agora distorcido em sombras, os anjos caídos firmaram uma aliança eterna. Eles não podiam voltar para o céu, mas se recusavam a desaparecer. Juraram que enquanto houvesse vida na terra, trabalhariam em silêncio para reconstruir seu império perdido. Cada anjo entregou uma parte de sua luz, e, em troca, recebeu poder sobre a mente e os desejos dos mortais. Com o passar dos séculos, esse pacto se tornou uma rede oculta. Cada grande civilização, em algum momento, carregou a marca desse juramento. Impérios construíram templos, reis se declararam deuses, e povos se curvaram a ídolos que imitavam a luz verdadeira. Era o templo de Lúcifer renascendo em formas diferentes, construído sobre a vaidade e o poder, com um coro silencioso dos caídos, mantendo viva a promessa de nunca mais se submeter. Registros apócrifos mencionam o juramento do véu, um ritual em que os caídos renovavam sua aliança a cada era. 7 príncipes das trevas lideravam cânticos invertidos, relembrando o brilho perdido e o ódio que os sustentava. Esse juramento, segundo textos proibidos, mantém a conexão entre o plano deles e o nosso. Quando o orgulho humano cresce, o véu entre os mundos se fortalece. Por isso, há um esforço constante para alimentar a soberba, a cobiça e o desejo de poder, os 3 pilares do pacto original. O mais assustador é que o pacto não depende mais da presença física desses seres. Ele se perpetua em ideias, sistemas e estruturas que celebram o ego. Cada ato de manipulação, cada império erguido sobre o sofrimento alheio,
reforça o pacto. Nós mesmos nos tornamos os novos mensageiros da rebelião, e o templo invisível vai sendo reconstruído geração após geração. O pacto é uma força ativa, um contrato espiritual que pulsa sob a superfície da humanidade, aguardando o momento de se manifestar em toda a sua glória sombria. E isso nos leva ao terceiro segredo, os 7 portais do abismo. Antigas tradições místicas dizem que existem passagens secretas que conectam nosso mundo às regiões mais profundas da queda. Esses portais teriam sido criados no instante em que Lúcifer e seus seguidores foram expulsos. Cada anjo caído, ao tocar o vazio, abriu uma fenda na criação, uma ferida espiritual. 7 deles, os mais poderosos, deixaram marcas permanentes, que se tornaram portais unindo os restos do templo destruído ao coração da terra. Obrigado por assistir até aqui. Se você está fascinado por esses mistérios, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação, onde revelaremos os segredos restantes e o que eles significam para o nosso mundo hoje. Deixe seu comentário sobre o ponto que você achou e até a próxima. Existem histórias que o tempo tentou apagar, segredos sussurrados em páginas esquecidas de manuscritos antigos, que revelam uma verdade chocante sobre a origem de tudo o que conhecemos como mal. Hoje, vamos desvendar 5 segredos sombrios sobre o Templo de Lúcifer. Segredos que podem mudar a forma como você vê o mundo. O primeiro segredo é a origem oculta do templo. Antes da escuridão, existia uma luz radiante, e no centro dela estava Lúcifer, o portador do brilho, o anjo mais magnífico da corte celestial. Ele não era uma criatura das sombras. Ele caminhava pelos jardins de Deus, coberto de pedras preciosas, envolto em melodias divinas. Mas dentro dele, uma semente silenciosa de orgulho começou a germinar. Ele não queria mais servir. Ele desejava reinar. E foi nesse desejo que nasceu a ideia do primeiro templo. Não um templo para adorar a Deus, mas um santuário para admirar a si mesmo, construído no coração do próprio orgulho. Textos apócrifos e visões místicas de antigos profetas descrevem este templo não como uma estrutura de pedra ou ouro, mas como uma construção, no plano espiritual, nas fronteiras entre o céu e o abismo. Era um reflexo distorcido da glória divina, uma arquitetura feita de luz corrompida. Suas colunas brilhavam como cristal, mas pulsavam com vida própria, cada uma representando um aspecto da rebelião. Sabedoria sem obediência, beleza sem humildade, poder sem amor. No centro, um trono vazio aguardava o que ele acreditava ser seu destino: governar o universo em nome da própria vontade. Mas este templo não era apenas simbólico. Quando Lúcifer foi expulso das alturas, parte dessa estrutura espiritual foi arrastada com ele, rasgando os céus em chamas e se fragmentando nas profundezas. Dizem que fragmentos desse templo caíram em dimensões ocultas da Terra, dando origem a locais amaldiçoados, cavernas misteriosas e ruínas que até hoje despertam medo e fascínio. Alguns acreditam que esses lugares são portais, resquícios do templo original que ainda vibram numa frequência de pura soberba. Monges e ocultistas afirmam ouvir cantos distantes no silêncio profundo da noite, ecos de um santuário que nunca foi completamente destruído. O que poucos compreendem, no entanto, é que o verdadeiro templo de Lúcifer não é físico. Ele se reconstrói toda vez que o coração humano se enche de orgulho. Cada ato de arrogância, cada olhar que busca glória pessoal, cada palavra dita com desprezo ao divino, reconstrói tijolo por tijolo esse templo invisível. É por isso que, segundo intérpretes místicos, o templo de Lúcifer jamais deixará de existir enquanto houver vaidade no mundo. Ele é uma construção contínua, uma obra eterna alimentada pela ambição humana. Este primeiro segredo revela que o templo é uma lembrança constante de que a maior rebelião começou dentro de um ser que acreditava poder substituir o Criador. E os anjos que o seguiram juraram reconstruí-lo no tempo certo, quando o mundo estivesse pronto para aceitar a luz falsa como verdade. Após a queda, um silêncio assustador tomou conta dos reinos espirituais. O eco da rebelião ainda vibrava,
e milhares de anjos que seguiram Lúcifer. Seduzidos pela promessa de liberdade e glória, perceberam que só havia escuridão no fundo do abismo. Foi nesse momento de desespero que nasceu o segundo segredo, o pacto silencioso dos anjos caídos. Um juramento que selou seus destinos e que ainda hoje influencia o curso invisível do mundo. Disse que o pacto não foi escrito, mas sussurrado em meio ao fogo. Diante do que restava de seu templo espiritual, agora distorcido e sombrio, Lúcifer convocou seus seguidores. Eles não podiam voltar ao céu, mas se recusavam a desaparecer. Então, juraram que, enquanto existisse vida na Terra, trabalhariam em silêncio para reconstruir seu império perdido. Não foi um pacto de sangue, mas de essência. Cada anjo entregou uma parte de sua luz ao trono sombrio e, em troca, recebeu poder sobre a mente e os desejos dos mortais. Assim nasceu a arte de moldar os pensamentos humanos para servir aos propósitos da rebelião. Com o passar das eras, esse pacto se tornou uma rede oculta, invisível aos olhos comuns. Cada grande civilização que ascendeu à glória, em algum momento, carregou a marca desse acordo. Impérios ergueram templos a falsos deuses, reis se proclamaram divindades e povos inteiros se curvaram diante de ídolos que imitavam a luz verdadeira. Era o templo de Lúcifer renascendo de formas diferentes, sempre construído sobre os alicerces da vaidade e do poder. Por trás de tudo, o coro silencioso dos anjos caídos mantinha viva a promessa, nunca mais se submeter. Registros apócrifos mencionam o juramento do véu, um cerimonial oculto onde os caídos renovavam sua aliança a cada era. Nele, 7 príncipes das trevas lideravam os demais em cânticos invertidos, relembrando o brilho que perderam e o ódio que os sustentava. Esse juramento segundo, estudiosos de textos proibidos, é o que mantém a conexão entre o plano infernal e o nosso mundo. Sempre que o orgulho humano cresce, o véu que nos separa se fortalece. Quando a humildade floresce, ele se enfraquece. Por isso, há um esforço constante para alimentar a soberba, a cobiça e o desejo de poder. Os 3 pilares do pacto original. O mais assustador é que o pacto não depende mais da presença física dos anjos caídos. Ele se perpetua através das ideias, das estruturas de poder e dos sistemas que celebram o ego. Cada ato de manipulação, cada império erguido sobre o sofrimento alheio, cada pessoa que escolhe a glória pessoal, em vez do bem comum, reforça esse pacto silencioso. Os homens se tornaram os novos mensageiros da rebelião. E, pouco a pouco, o templo invisível vai sendo reconstruído em cada geração. Uma força ativa que pulsa sob a superfície da humanidade, esperando o momento certo para se manifestar em toda a sua glória sombria. O terceiro segredo, talvez um dos mais perturbadores, é a lenda dos 7 portais do abismo. Antigas tradições místicas falam de passagens que conectam nosso mundo às regiões mais profundas da queda. Dizem os textos proibidos que esses portais foram criados no instante em que Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu. Cada anjo caído, ao tocar o vazio, abriu uma fenda espiritual, uma ferida na criação. 7 deles, os mais poderosos, deixaram marcas permanentes na realidade. Essas marcas se tornaram portais, caminhos que ligam as ruínas do templo celestial destruído ao coração da terra. Esses portais não são portas físicas que se pode encontrar num mapa. São vórtices de energia espiritual, localizados em pontos de grande poder telúrico ou em lugares marcados por tragédias e atos de extrema maldade. Antigos grimórios descrevem esses locais como cicatrizes do mundo, onde o véu entre as dimensões é mais fino. Nesses lugares, a influência do Pacto dos Caídos é mais forte, e é através deles que as energias do abismo vazam para o nosso plano sussurrando tentações aos corações despreparados e alimentando a escuridão que já existe dentro dos homens. A localização exata dos 7 portais é um dos segredos mais bem guardados do ocultismo. Lendas apontam para ruínas antigas em desertos desolados, florestas impenetráveis, onde a luz do sol não toca o chão, ilhas vulcânicas isoladas e até mesmo catacumbas esquecidas sob grandes cidades. Sociedades secretas ao longo da história
tentaram encontrar e controlar esses portais. Algumas para sela-los e proteger a humanidade, outras para abri-los e liberar o poder que eles contêm. A própria busca por esses portais já é uma armadilha, pois o desejo de poder que motiva muitos caçadores é exatamente a energia que fortalece os portais. O que torna esse segredo tão perigoso é a ideia de que esses portais não são apenas passivos. Eles são como faróis que atraem a escuridão. Eles influenciam sutilmente os eventos ao seu redor, semeando discórdia, paranoia e desespero. Conflitos inexplicáveis, surtos de violência e uma sensação de opressão constante são sinais de que um desses portais pode estar ativo nas proximidades. Eles funcionam como âncoras para o templo invisível de Lúcifer na Terra, fortalecendo sua estrutura espiritual e acelerando o plano de sua reconstrução final. Enquanto esses portais permanecerem abertos, a conexão entre nosso mundo e as profundezas estará ativa. Um canal direto para a influência que busca corromper a criação de dentro para fora. O quarto segredo revela a arquitetura da tentação. O projeto do templo sendo reconstruído não com pedra, mas com as fraquezas da alma humana. Os arquitetos dessa obra não são demônios com chifres, mas ideias sussurradas, desejos plantados e emoções distorcidas. O projeto original do templo no céu era baseado na autoadmiração, e sua reconstrução na Terra segue o mesmo plano, mas adaptado à psicologia humana. Cada pilar do templo invisível corresponde a uma fraqueza fundamental que os anjos caídos aprenderam a explorar com maestria. O pilar principal é o orgulho, a fundação de tudo. É a voz que sussurra: você é melhor que os outros, você merece mais, suas regras são as únicas que importam. Esse pilar é erguido cada vez que a humildade é trocada pela arrogância. O segundo pilar é a inveja, o cimento que une as pedras. Ela faz com que a felicidade do outro pareça uma ofensa pessoal. A inveja cega as pessoas para suas próprias bênçãos e as prende em um ciclo de amargura e ressentimento, tornando-as fáceis de manipular. O terceiro pilar é a cobiça, o desejo insaciável por mais poder, mais riqueza, mais reconhecimento. A cobiça transforma o ser humano em um buraco negro de desejos, nunca satisfeito, sempre consumindo. Este pilar sustenta as paredes do templo, que são decoradas com um brilho falso do materialismo. O quarto pilar é a ira, a fúria que destrói a razão. A ira é a arma usada para dividir, para criar conflitos e para justificar a crueldade em nome da justiça própria. Ela é o fogo que ilumina os corredores sombrios do templo. Os outros pilares, como a gula, a preguiça e a luxúria, completam a estrutura, cada um explorando uma necessidade humana e a distorcendo até se tornar uma obsessão destrutiva. A arquitetura da tentação é genial porque não força ninguém a nada. Ela simplesmente oferece escolhas, apresenta caminhos que parecem atraentes e fáceis, mas que sempre levam à mesma prisão. O templo de Lúcifer é construído de dentro para fora, no coração de cada indivíduo que cede a esses sussurros. A cada escolha egoísta, uma nova pedra é assentada. E o mais aterrorizante é que os construtores somos nós mesmos. Muitas vezes sem nem perceber que estamos trabalhando para um mestre que prometeu liberdade, mas só entrega correntes. Chegamos ao quinto e último segredo, o mais profundo e assustador de todos: a profecia da luz falsa. Textos antigos e profecias esquecidas não falam de um fim do mundo com fogo e destruição, mas de algo muito mais sutil e enganador. A profecia diz que o templo de Lúcifer não será revelado como uma fortaleza das trevas, mas como um farol de luz, sabedoria e progresso. A fase final da reconstrução do templo não será marcada pelo medo, mas pela admiração. Segundo essa profecia, chegará um tempo em que a humanidade, cansada de guerras, dogmas e sofrimento, buscará um novo tipo de salvação. Uma salvação baseada na própria capacidade humana, na tecnologia e no conhecimento sem limites morais. Nesse momento, surgirá uma filosofia, um movimento ou até mesmo um líder que oferecerá todas as respostas, prometerá paz, unidade e a evolução da humanidade para um estado quase divino. Essa será a luz
falsa. Será tão brilhante, tão lógica e tão atraente que enganará quase todos. As pessoas abraçarão essa nova era, acreditando que finalmente alcançaram a iluminação por conta própria. Essa luz será a manifestação final do templo de Lúcifer na Terra. O orgulho de se tornar seu próprio Deus, o desejo original de Lúcifer, finalmente se realizará em escala global. O templo não será um edifício físico, mas um sistema mundial de pensamento que celebra o eu acima de tudo. A adoração não será um ser sombrio, mas a própria humanidade, a sua inteligência e as suas criações. Será o triunfo do humanismo secular, levado ao seu extremo, onde qualquer menção a um poder superior ou a uma moralidade divina será vista como primitiva e opressiva. A profecia adverte que a luz falsa será quase indistinguível.